E a seleção brasileira, hein? No vídeo de hoje você vai conferir a reação dos comentaristas depois da vitória do Brasil. Sabe o que o Ancelotti fez a mais do que os outros? Luis Enrique tem um talento extraordinário. Então, só de ver um time organizado e que soube se impor do início ao fim do jogo. O Brasil não tem craque hoje, cara. Se o Vini Júnior, no atual momento do futebol mundial, não entra na categoria de craque... Então fica até o final para ver todos os detalhes dessa repercussão e entender se a análise foi de elogios ou críticas para a nossa seleção. E claro, quero muito saber a sua opinião. Você acha que o Brasil convenceu nessa vitória ou ainda deixou a desejar? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse pra vocês. O ambiente dentro o Maracanã era um ambiente muito bom, com muita carinho ao time. Creio que o time jogou bem, bom jogo, um futebol, jogamos um futebol com intensidade. Luis Enrique tem um talento extraordinário nesse sentido, muito forte fisicamente, fantástico no jogo de 1 contra 1. Ha cambiado o jogo com as suas frescuras, estava fresco fisicamente. É claro que um jogador com esse talento, quando está fresco e os outros cansados, cambia el partido. Él lo cambió muy bien. Es muy bom para o equipo nacional ter esos tipos de jogadores. É só ter um treinador um pouquinho mais corajoso na seleção brasileira, que coloque 4 atacantes sem medo jogando em casa, que coloque para jogar aqueles que estão no melhor momento, aqueles que estão brilhando, mesmo sendo jovem, mesmo sem experiência, que o Brasil joga futebol. Brasil 3-0. O Ancelotti. Sabe o que o Ancelotti fez a mais do que os outros? Teve coragem, botou o time ofensivo, botou a molecada para jogar, não ficou preso a nome e o Brasil venceu por 3-0 no Maracanã. O Brasil me empolgou, o Brasil empolgou os torcedores, o Brasil empolgou quem gosta de futebol. Tomara que esse seja só o começo de uma geração vitoriosa, corajosa, ofensiva e onde joguem os melhores, não quem tem mais nome. Simples assim. Olha, eu tava tentando lembrar a última vez que eu tinha visto um jogo da seleção e falado assim, Cara, falei isso com meu filho ontem. Bom jogo esse. Falei, olha, teve uma goleada sobre a Bolívia. Bolívia, a estreia do Diniz. Foi só essa, foi, nesse ciclo. Primeira rodada da eliminatória toda, não foi? Acho que foi a estreia do Diniz, acho que era setembro de 23. 5-0. De lá pra cá foi tudo com Só sofrimento, horrível. Mesmo ganhar. Não, Tudo. sofrimento, não é só sofrimento, é assim, desespero pra ficar acordado. Era coisa de assim, um jogo assim, nada acontece, sabe? Horrível, era desesperador de ver a seleção brasileira jogar. E aí tinha as trocas e continuava nada acontecendo. Caramba, tá fazendo dois anos, cara. Foi no dia Foi 8 de setembro de 23. Que loucura. E aí eu tava pensando nisso, quando o jogo tava se desenrolando, eu falei, cara... Nossa, né? Que bom. Lógico que a gente tem que levar em consideração que era o Chile eliminado, um time que estava muito abaixo do que já foi um Chile campeão da Copa América. Assim, Chile muito abaixo. Mas independentemente disso, a gente contra times muito abaixo, a gente não jogava nada nos últimos tempos. Então, só de ver um time organizado e que soube se impor do início ao fim do jogo e que com as alterações continuou, aliás, até melhorou. Até melhorou. Né? E não é que estava ruim, é que estava bom, mas daí melhorou. Então eu falei, nossa, cara, que bom, né? Que bom a gente ter um pouquinho de paz. Eu acho que a seleção brasileira estava precisando disso. Foi tarde, né? Falta um aninho aí para a Copa do Mundo, mas que bom que está acontecendo. Eu acho que é uma pontinha de esperança. O que mudou, para mim, essencialmente, em 3 anos? A referência à pressão. Isso pode ser o suficiente. Ela deixou de ser o Neymar e passou a ser o Ancelotti. Isso, para mim, é muito significativo. E o Neymar não estar no campo ontem foi uma decisão, para mim, corajosa do treinador da seleção, que, na minha opinião, nenhum brasileiro teria a audácia de fazer. Não convocar o Neymar para um jogo no Maracanã, que o Juca descreveu tão bem, sendo que o Neymar não está contundido e está jogando no futebol brasileiro.
né? Ele não chamou o Neymar porque ele não quis, na visão dele. O Neymar ainda não está 100%, e pelo que ele elenca de condições para um atleta estar 100%, talvez o Neymar nunca esteja 100%. Então essa é uma situação nova, E acho que a referência ter mudado, a referência principal da seleção ser agora um treinador estrangeiro com estofo, é um bom sinal. Esse é o bom sinal. O resto é detalhezinho, sinceramente é detalhe. Porque a diferença entre o Luiz Henrique e o Estevão é pouca, os dois são bons. O Vinícius, em 3 anos de seleção, mostrou que é um bom jogador na seleção, não é mais do que isso e não vai ser mais do que isso. O Brasil não vai agora, em 12 meses, produzir jogadores brilhantes capazes de mudar o status da seleção brasileira em campo. Mas o treinador, a referência principal, pode dar um senso coletivo que essa seleção ainda não tem. E eu concordo com o Juca, porque a próxima partida não serve para nada, né? Então, para mim, o ciclo da eliminatória termina com esse jogo contra o Chile, em que o Brasil teve vários técnicos, vários jogadores, várias situações para amargar, e que, na verdade, em termos de ou táticos ou técnicos, progrediu muito pouco. O que mudou foi a referência. Então deixou de ser a seleção do Neymar e passou a ser a seleção do Ancelotti. Essa, para mim, é a principal característica que o Brasil vai levar para a Copa do Mundo do ano que vem, né? E isso pode ser bom. Quando o Danilo fala na manchete, o Neymar não deve ter dormido muito bem, é porque ontem, talvez pela primeira vez, não ficaram falando, e não é pelo futebol, pelo 3-0, ou por alguém ter se destacado demais, é porque ele não é mais a referência da seleção. Enfim, depois de décadas. E talvez ele não seja fundamental, necessário, e assim vai a seleção para mais uma Copa. Vai acontecer pouca coisa desafiadora até lá, alguns jogos amistosos, e uma coisa é certa, o Ancelotti vai, né, no comando da seleção no ano que vem, e isso talvez seja a grande carta na manga da seleção brasileira em busca de um título. Muito mais do que um craque, que era sempre a questão quando o Brasil ganha um campeonato mundial. O craque ou os craques. O Brasil não tem craque hoje, cara, sinceramente, mas tem alguns bons, isso pode ser suficiente. E tem um treinador, enfim, com estofo para comandar um time de futebol. Não sei, Arnaldo, até que ponto de fato não tem craque. Se o Vini Júnior, no atual momento do futebol mundial, não entra na categoria de craque, então nós estamos realmente numa situação de extrema exigência. Mas eu acho que o melhor que está acontecendo em relação ao Neymar, sobre quem eu não queria falar, mas você tocou, então vou falar, é que ele está se transformando num estorvo que seria pro Ancelotti, improvável alívio. Porque como ele reage mal ao fato de não ser convocado, faz a maquiação que fez em relação à não convocação, né? Desafiou de alguma maneira o Ancelotti ao dizer, não, a restrição é técnica, né? Não que ele tem razão, porque é técnica. Ele dá razão para o Ancelotti dizer, realmente, fica aí na sua que eu vou ficar na minha. Acho que isso pode ser bom. Bem, primeiro assim, eu fico curioso quando o Arnaldo fala que o Vinícius Júnior não vai ser mais do que isso da seleção, como ele pode ter essa certeza. Isso me chama muita atenção. Acho que o rigor com o Vinícius Júnior é sempre um pouco maior. E acho que nenhum jogador é obrigado a ter o desempenho que tem no clube quando joga numa seleção que é bagunçada, mal treinada, como a seleção brasileira vem sendo há muito tempo. E mesmo com o Tite ficou bem aquém. Isso vale até para o Messi, que a carreira quase toda jogou em seleções ruins e foi muito questionado quando defendia a Argentina, mas ele, na verdade, era vítima de times muito mal montados. Times até com um técnico que não era técnico. Maradona foi o comandante da Argentina na Copa de 2010, por exemplo. Então, me chama a atenção como que pode afirmar que não vai ser mais do que isso, como se a gente pudesse prever o futuro, né? Mas, enfim, é só um detalhe aqui que eu discordo do Arnaldo frontalmente. Eu acho que o jogo foi bom,
Acho que o Brasil tem bons jogadores, alguns com potencial para até ter um rótulo de craque ou coisa parecida lá na frente. Tem mais gente para entrar no time, né? Os dois do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius, o Endrick, os três, na verdade, né? Que ainda está lesionado, ainda é um garoto, ainda é muito jovem, ainda tem muito para evoluir. E acho que à medida que o time possa crescer, tendo um técnico de mais peso, a tendência é que todos possam crescer também. Não gosto das comparações do tipo, quem jogou melhor, Luiz Henrique ou João Pedro, por exemplo? Ou Estevão, João Pedro e Luiz Henrique, ou qualquer um. Porque quem entra no final pegou não só a carne assada chilena, mas a carne assada já mais macia, sabe? Aquela que está já desfiando, não precisa nem de faca para comer, sabe? Você passa o garfo assim, ela já desmancha. Porque o Chile mais cansado, a Ancelotti fala disso no jogo, na coletiva pós-jogo. Ficou mais fácil. Então o Luiz Henrique é ótimo, ele é ótimo, excelente jogador, mas ele pega já um time com mais espaços, já sem tantas pernas para acompanhar o Brasil, então fica menos complicado do que para quem começa o jogo, para quem inicia a partida. Então acho que isso também tem que ser colocado no contexto, senão fica muito injusto, né? Muito injusta a avaliação para quem começou o jogo, quando o time, por pior que ele possa ser, está organizado, está compactado, está defensivamente bem postado, com o propósito único de dificultar o adversário mais forte. E acho que a gente precisa se preparar para ver uma seleção brasileira na Copa do Mundo muito provavelmente reativa, especialmente contra equipes como França, Argentina, times que gostam de ter a bola, trocam muitos passos. Talvez o Ancelotti não faça a menor questão de ter a bola contra essas equipes e outras eventualmente. Deixe ficar com a bola e o Brasil seja um time de recuperar a bola e acelerar e usar a velocidade desses jogadores, vários que tem com essa característica. Acho que a geração oferece sim um bom material para formar uma boa equipe. E jovem, tanto que ontem, apesar de 4 jogadores com 30 anos ou mais, o Brasil tinha uma média de idade de 26,8, que não é uma média muito alta. Poderia ser mais baixa se no lugar desses 4 trintões, digamos assim, tivesse jogadores um pouco mais novos. Então, acho que é um cenário bem interessante. Não creio que o Brasil chegue à Copa do Mundo como favorito, mas acho que vai competir. E talvez não ganhe a Copa, mas possa sair com uma base de uma seleção realmente mais com potencial para ser forte mesmo na outra Copa. Mas vai disputar essa, acho que vai brigar, vai tentar ir o mais longe possível. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Brasil realmente convenceu nessa vitória, mostrando evolução e confiança para o futuro? Ou ainda deixou a desejar e precisa melhorar bastante para animar de vez a torcida? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima!